Em relação às ondas ultrassônicas, né? Primeiramente, podemos considerar que as ondas ultrassônicas são diferentes de ondas eletromagnéticas, coisa que eu falei para vocês já, né? Como, por exemplo, as ondas de luz ou, no caso, raio-x. Ou seja, eu tenho ondas, no caso, mecânicas, ondas, vibrações mecânicas, no caso, ultrassom, e tenho ondas eletromagnéticas, ondas de luz ou raio-x, né? No ensaio radiográfico. Daí está falando aqui que as ondas ultrassônicas são consideradas ondas mecânicas, né? Pois consiste na oscilação das partículas atômicas ou moleculares de uma substância em torno de sua posição de equilíbrio e com uma certa frequência. Então, a palavra aqui, a frequência, como eu disse para vocês, vai aparecer com maior frequência, né? Como o nome já diz. Quando as vibrações nas moléculas de um material repetem-se periodicamente durante um certo tempo, temos que, como resultado, o som, que pode ser classificado em infrassom, som audível e ultrassom. Então, nesse caso aqui, pessoal, está falando que a classificação é feita com referência ao ser humano, que consegue ouvir o som com frequência na ordem de 20 a 20 mil Hz. Aqui tem uma observação falando que 1 Hz é igual a 1 ciclos por segundo. Daí tem uma figura aqui bem interessante em relação ao espectro de frequência sonora, né? Tem aqui o som audível do ser humano, que ele acaba captando ou ouvindo entre 20 a 20 mil Hz, ou 20 kHz, que é som audível. Abaixo de 20 Hz é infrassom, e acima de 20 kHz já é considerado ultrassom. Ou seja, então nesse caso aqui, as aplicações industriais, no caso, pessoal, acontece acima de 20 kHz. Beleza? Só para vocês terem ideia. E está falando aqui, no caso, o aspecto do feixe sônico. São ondas ultrassônicas que comportam-se da mesma forma que as ondas sônicas audíveis. Propagam-se em meio elástico, os quais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Tá? Isso, o feixe sônico. Propagam-se em meio elástico, os quais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Não se propaga no vácuo. O feixe sônico é semelhante a um feixe de luz, pois ambos são ondas e obedecem aos mesmos princípios. A onda viaja na sua velocidade característica em um mesmo meio homogêneo. A velocidade depende das propriedades do meio e não das propriedades das ondas. O que quer dizer isso aqui, pessoal? A velocidade depende das propriedades do meio. A gente vai ver mais para frente, no caso, pessoal, que a velocidade do meio depende da propriedade do próprio meio. Mais para frente, a gente vai ver que a velocidade sônica no aço é diferente do cobre, que é diferente do alumínio, que é diferente, no caso, do aço inox. Beleza? Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai ver que a velocidade do som de uma onda longitudinal no aço é 920. Agora, a velocidade sônica no cobre já é totalmente diferente da velocidade sonora no aço. E do aço inox também é totalmente diferente. Então, por isso que no caso, quando a gente vai fazer a inspeção por ultrassom desses materiais, a primeira coisa que a gente tem que ter, pessoal, é bloco de calibração de mesmo material da peça que vai inspecionar, beleza? Se eu tenho, por exemplo, que inspecionar um cobre, eu tenho que ter um bloco de referência, por exemplo, de cobre, de alumínio também de alumínio, e assim por diante. Então, a velocidade, ela não é igual aos materiais que eu citei para vocês. São diferentes.